Olá, a notícia está de volta com o cientista político Fernando Abruzzo. Fernando, você estava falando dessa necessidade de dialogar. A presidente Dilma, na última sexta-feira, elevou até o tom em relação aos críticos da economia, né, em relação à situação econômica, dizendo que são pessimistas, já havia falado... Camões. Isso ela já tinha citado o velho do Restelo, citou Camões, mas continua, é o pessoal do quanto pior, melhor. Todo o governo faz isso. O Fernando Henrique tinha as caçandras, os fracassos maníacos. Claro, Agora, claro. esse tipo de reação dela ajuda, resolve, ela recupera apoio político? Veja, eu acho que é um discurso mais para o eleitor petista, para o público interno, do que uma campanha eleitoral. Quer dizer, uma campanha eleitoral é um discurso ruim. Eu acho que, na verdade, ela devia abrir mais, ouvir mais os setores. Veja, se o governador Alckmin chama os manifestantes para ouvir suas reivindicações, o prefeito Haddad também o chama, não quer dizer que eles vão mudar de posição, mas isso dá um espaço maior para se pensar políticas. E repito, quem se mostra mais maleável na conversa, ao diálogo, tem mais simpatia da opinião pública. Ao contrário, quem se mostra extremista, cara fechada, isso não é bom para a democracia e, vou dizer, os eleitores não gostam. Então, eu acho que é preciso que a presidente Dilma abra mais um pouco o governo. Não é que ela esteja fazendo um mandato ao estilo Collor, como também já ouvi, nós vamos acabar no final com uma sarneização. Isso não é verdadeiro. Os dados econômicos e sociais não mostram isso. Isso é um exagero. O exagero, normalmente, digamos, é um elogio à irracionalidade. Então, não é isso. O que eu acho é que, no momento que você tem uma crise assim, que é normal, você precisa fazer com que a crise saia menor do que entrou na sua sala. O presidente Fernando Henrique fazia isso no primeiro mandato, no segundo mandato não conseguiu. O presidente Lula, nos dois mandatos, de uma forma incrível, as crises entravam maiores na sua sala e saíam menores. Acho que a presidente Dilma tem que aprender essa lição. Fernando, como é que aprende essa lição? Escuta mais o Lula? É o dia a dia do governo? Tem um ingrediente de personalidade aí também que é complicado de mudar? Olha, tem ingrediente de personalidade, mas o que a Dilma mostrou claramente é que ela conseguiu na campanha eleitoral mudar uma imagem que ela tinha. E se ela foi capaz de fazer uma campanha eleitoral, é possível fazer isso no governo. Que é bem mais importante. Muito mais importante. Segundo, é claro, a única pessoa que eu acho que ela ouve efetivamente é o presidente Lula. E eu acho que aí o presidente Lula vai ter que ter um papel de mostrar para a presidente Dilma que tem que se abrir um pouco mais. Isso não quer dizer que o país está caminhando para o fracasso, que a eleição já acabou. Sim. Isso tudo é bobagem. Exagero, como eu disse, é um elogio à irracionalidade. Mas mostrar essas nuances, a única pessoa que eu acho que é capaz de fazer isso, a presidente Dilma é o presidente Lula. Pois é, a presidente Dilma se elegeu, ou seja, ela deve mesmo uma fatura política só ao ex-presidente Lula, porque ele a indicou para o PT, fez as alianças políticas, a arrecadação de recursos de campanha foi feita pelo PT, ela nunca tinha disputado uma eleição, chegou lá. O fato de nunca ter disputado uma eleição antes, o Aécio, o Eduardo Campos, por exemplo, passaram por eleições difíceis, isso pode estar fazendo falta para a presidente Dilma? Eu acho que faz falta, sobretudo, quando a gente pensa em dois aspectos. Um é em relação com o Congresso, né? Ela tem uma dificuldade enorme e os coordenadores políticos do governo Dilma também não têm, digamos, grande experiência, mesmo alguns com experiência parlamentar, digamos, não são as pessoas mais hábeis dentro do sistema político brasileiro. E também essa coisa com a relação com a sociedade. Veja, a presidente Dilma, em vários momentos do governo, ela mostrou assim, um feeling muito bom de mostrar uma imagem de alguém que traz autoridade para a sociedade. Eu lembro quando houve aquele crime no Rio de Janeiro, uma escola, em que um sujeito matou crianças ali. A maneira como ela reagiu foi muito boa à sociedade, porque ela sabe como mostrar uma coisa quase feminina de autoridade, sim, que eu acho que é uma combinação excelente. Mas ela se fecha muito internamente ao seu governo e se fecha muito internamente ao Palácio do Planalto. Eu acho que essa característica ela tem que mudar, ouvir mais. Veja, os próprios sindicatos, os trabalhadores vinculados ao PT reclamam que não são ouvidos pela presidente Dilma. Eu acho que tem que mudar isso. Se não mudar isso, essas coisas de curva de polaridade é como se tivesse, em algum momento, tem efeito bola de neve. E a reação é uma reação, não dizer, o outro é o culpado, é uma reação que você vai reconstruindo a imagem. E acho que ela está precisando fazer isso agora sim. Pois é, tem toda uma ideia de uma agenda positiva, lançou o programa Minha Casa Melhor, tem gente defendendo que faça pronunciamento em cadeia de rádio e TV. Isso funciona ou é mais do mesmo se não houver essa modificação que você está falando, essa abertura maior? Acho que funciona, sobretudo um programa como Minha Casa Melhor vai ter um efeito brutal nas pessoas de menor renda.
mas é pouco. Eu acho que tem que ser um pouco mais do que isso. Veja, até porque, como de um modo ou de outro a campanha eleitoral começou muito cedo, o que favorece a oposição vai começar a falar com a sociedade. Quer dizer, o governador Aécio Neves vai viajar pelo país, a ex-senadora Marina Silva, que tem uma imagem muito boa na cidade, também está fazendo isso. O governador Eduardo Campos parou por um tempo, porque acho que ele deve estar calculando mais o que vai ser da vida dele, né? Acho que a situação dele é mais complicada do que ele imaginava há uns 2, 3 meses. Eu acho a candidatura dele uma candidatura muito difícil. Está com um campo muito estreito de atuação. Muito estreito. Né? Olha, quem acompanha pesquisa de opinião há muito tempo, eu acompanho pesquisas qualitativas, eu acho que tem espaço para a Dilma, para o Aécio e para a Marina, porque ela faz parte de um grupo que pode ser entre 20% ou um pouco mais da sociedade, que não concorda muito com essa dicotomia PT-PSDB. Não tem mais outro espaço. Você não vê um Serra pelo MD, por exemplo? O Serra pode concorrer porque, de fato, ele gosta de concorrer à presidência da República. Acho que ele não engoliu a forma como houve a decisão no PSDB e, sobretudo, o que o Serra deve estar pensando é o seguinte: logo agora, que é o pior momento do petismo em política econômica, eu não serei o candidato. Quer dizer, acho que ele não deve dormir pensando nisso. Então, acho que o Serra tem grande chance de ser candidato a presidente ou a governador pelo MD, mas se for a presidente, vai roubar, claro, mais votos da oposição. Mas não muito, não vai ter a estrutura que teve em outras campanhas. O Fernando, e desses 4 que a gente está comentando aí, Eduardo Campos, Marina Silva, Aécio Neves e José Serra, quem tem mais chance de ir para um segundo turno contra a presidente Dilma? É o Aécio, é o PSDB que ainda vai ser líder da oposição? Eu acho que é o Aécio, primeiro porque o PSDB é um partido mais organizado que os demais e tem uma certa aliança com outros para fazer. O segundo, porque tem um apoio em certos grupos sociais, que é um apoio mais permanente, né? Em grupos sociais empresariais, de classe média, na própria mídia. Quer dizer, então, o PSDB tem um apoio muito permanente, não é uma coisa assim circunstancial, como me parece a discussão em relação ao Eduardo Campos. A Marina tem construído apoios permanentes também, isso é muito interessante. E, por fim, acho que o Aécio é um político mais conhecido, tem um recall maior, aliás, as pesquisas do Datafolha têm mostrado isso. O Eduardo Campos, já querer começar a construir o recall depois de março de 2014, desiste. Complicado. Né? Não tem. E talvez o maior calcanhar de Aquiles do Eduardo Campos, na verdade, são as alianças regionais. Não tem, no Rio de Janeiro, engolido. Em São Paulo, engolido. Minas Gerais, só se o Márcio Lacerda fosse o candidato. Mas ainda acho que o Márcio Lacerda prefere o Aécio. Prefere o Aécio, o prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda. Então, se você não tem voto nesses 3 estados, esqueça, a Marina vai ter voto nesses 3 estados, porque vai ter eleitor. A Marina ganhou na eleição de 2010, pouca gente lembra, em Belo Horizonte. BH, é isso mesmo. Então, assim, a Marina, o Aécio e a Dilma, com certeza, são 3 candidatos fortíssimos. Agora, um 4º candidato, o Serra teria mais votos hoje que o Eduardo Campos, mas seria uma coisa marginal do ponto de vista dos votos. Então, eu acho que o Eduardo Campos... Eu sei que ele deu um passo maior, não sei como é possível voltar, mas ele criou uma situação que eu acho muito difícil ganhar a eleição, e aí você fica pensando no cenário. Bom, se ele não vai ganhar a eleição, vamos ver o que vai acontecer. Se ele não ganha a eleição e ganha a Dilma, ele não é o sucessor da Dilma, porque correu contra ela. Nacionaliza o nome, se expõe o nome no Brasil. Nacionaliza o nome, mas no Brasil funciona basicamente o sistema político, você tem situação, oposição e algum tipo de outra força que seja outsider, como foi o Collor, como é a Marina. O Eduardo Campos, outsider, não será. Não será. Não tem como. Ou seja, ele tem que se perfilar ou a situação ou a oposição. Se a Dilma ganha, ele não será o candidato à situação em 2018. Se o Aécio ganha, menos ainda. Então, eu acho que, eu entendo que ele deu um passo maior, mas política sempre tem volta, mas acho que a ideia de que ele é um candidato da situação crítica não existe. Não vai colar. O ex-presidente Lula acha que lá na frente ele vai acabar desistindo da candidatura e vai ajudar a Dilma. Você acredita nisso? Isso é possível, mas para isso é preciso que o governo, digamos, seja mais hábil na negociação, seja até mais generoso na política. Sem generosidade não se faz política. Fernando, o ex-presidente Lula já disse que não será candidato em 2014. Mas muita gente no PT
insatisfeita com a presidente Dilma, acalenta esse sonho. Os aliados, com o Lula era muito melhor. Agora a Dilma, que quando precisa da gente para a reeleição, já nos trata assim. Imagine quando não precisar mais. Eu estava vindo para São Paulo, já vi o vice de um deputado federal. Imagine quando não precisar mais do meu apoio, enfim. Seria tão bom se o Lula voltasse. Há espaço político, a sociedade brasileira aceitaria. O Lula tem condição de a Dilma não ser candidata e ele ser candidato, Fernando? Acho que o Lula só seria candidato se a Dilma desistisse, por alguma razão. E mesmo assim, o Lula resistiria muito. Primeiro que, pessoalmente, ele já ficou na história brasileira. Eu sei que alguns não gostam do Lula, etc., mas eu estou fazendo análise de cientista político que tem como, digamos, em vez da Nossa Senhora na sala, tem um livro do Maquiavel. Ele está dizendo que ele não quer ser o Schumacher, né? Exatamente. Aliás, a frase é voltou perfeita. E depois não ganhou mais nada. É perfeita a frase, né? Ele quer, na verdade, ficar na história. Schumacher. Então, ele não vai ser Schumacher mesmo. Então, eu acho que o Lula não quer ser candidato de jeito nenhum e vai resistir até o fim. Segundo, é preciso que a Dilma não queira ser candidata. Acho difícil isso. Porque mesmo que as dificuldades continuem, ela será a líder do primeiro turno. Acho difícil que não seja. Claro que eu acho que se ela estiver abaixo dos 40%, complica muito a vida para ela. E, por fim, eu acho que o Lula seria muito mais importante se ele fosse o verdadeiro articulador da campanha de reeleição da presidente Dilma. Que é o que ele vai ser. Só que para fazer isso, ele tem que começar agora isso. É isso que é uma questão interessante. Você não acha que ele está fazendo, não, Fernando? Ele não esteve no Paraná essa semana, ele voltou a dar apoio a ela, disse que os dois estão juntos, ou seja, ele está socorrendo a presidente Dilma nesse momento, não? Eu acho que ele pode socorrer mais ainda. mas aí não acho que é um problema do presidente Lula, acho que é um problema do governo. Admitir que precisa do Lula para fazer isso. Alguns podem achar estranho, mas quem foi a última campanha presidencial dos Estados Unidos, o que o Clinton fez de campanha para o Obama e no final, no fundo, era um articulador político junto com a Hillary do governo Obama, e os Estados Unidos é um país que muitos vão achar que é desenvolvido. Portanto, não vejo problema nisso, mas tem que ver como é que faz esse arranjo. Né? Como é que a Dilma aceita um arranjo que, no fundo, é quase ter um primeiro-ministro. Pois é, Fernando, eu sinto que incomoda muito quando você fala que o Lula vai ajudar a Dilma ou vai aconselhar a Dilma. Vejo incômodo em dois setores, basicamente, assim. Dilmistas ali, um grupo pequeno, próximo da presidente, achando que aquilo fere um pouco a autoridade dela, porque depende do Lula. E também a oposição dizendo, tá vendo, olha lá, o co-presidente é o Lula. Agora, como é que o povo vê isso? Não vê bem, não vejo nenhum problema. Se a oposição usar esse argumento, perde a eleição de novo. Quer dizer, a oposição tem que usar o argumento das fragilidades do governo, etc. Mas não pode começar a eleição como o Serra começou, dizendo que ele, depois do Lula, agora tem o Zé Serra. Não é isso, não é a mesma coisa. Mas dizer assim que o Lula está atrapalhando a política brasileira por ajudar a Dilma é perder a generosidade do argumento. Se o Lula fosse candidato, aí eu acho que a oposição tinha que atacar e isso o Lula ficaria muito mais fragilizado. Mas ajudando a Dilma, a oposição criticar isso, acho uma bobagem. Sentido, né? Porque a oposição vai estar falando, Kennedy, para o seu próprio eleitorado. O que a oposição tem que descobrir é que nessa eleição ela tem que falar para além do seu eleitorado, senão não ganha eleição. E se falar isso, continua sendo aquele eleitorado mais antilulista possível. Isso. Falando para os convertidos. Para os convertidos, e que a tendência é, quanto mais você fala para os convertidos, mais você radicaliza o seu argumento. Aí, no final, obviamente, o que está ali no centro vai migrar para Dilma e não para essa. E, Fernando, quais serão os temas aí da campanha de 2014? A gente viu que em 2010 o Lula terminava um governo bem avaliado. Foi mais ou menos assim, quer continuar com o Lula? Vote na Dilma. Até o próprio Serra falava, eu sou mais capaz do que a Dilma para continuar o governo do Lula. Enfim, qual vai ser o tema de 2014, Fernando? Acho que o tema da economia vai continuar, mas mais pelo ângulo da inflação, que eu acho que é um ângulo que vai ter uma força maior nessa do que nas últimas 3 eleições. E acho que é um outro ângulo também importante, que é o crescimento econômico. Vai começar a se falar sobre isso, eu acho que isso vai ter um impacto grande. O desemprego não me parece que vai ser um tema importante ainda, e essa é uma das grandes vantagens da presidente Dilma, porque a despeito de a atividade econômica não estar muito intensa, as características demográficas do país hoje favorecem um mercado de trabalho com menos desempregados. Então, teria que piorar muito para aumentar isso. Acho que esse é um tema fundamental. Mas outros temas que vão aparecer, eu acho que tem 2 outros temas muito importantes. Um é a questão da vida nas cidades, particularmente a questão da segurança e do crack. Isso vai aparecer muito na campanha, transformou-se num tema essencial. E um terceiro tema que sempre aparece, na verdade, são as 2 políticas clássicas, né, que são saúde e educação,
e acho que saúde sempre com mais força. É por isso que o governo Lula está tentando, o governo Dilma está tentando agora, de alguma maneira, encontrar saídas para isso, a questão de trazer médicos do exterior. Eu acho que teria um impacto muito positivo para o governo. Você gosta dessa medida? Eu gosto. Eu acho um preconceito muito grande, na verdade, e corporativo, porque para o interiorzão do Brasil e até para as grandes periferias do país, os médicos não querem ir. E não vão, na verdade. Então, alguns vão ganhar R$10 mil em Roraima e não vão. Então, nós precisamos de médicos. Mas aqueles que apontam o problema, que deem a solução. Ah, mas porque falta estrutura, etc. Conversa. Não vão aqui em hospital na Zona Leste de São Paulo trabalhar. Porque tem então, emprego, abrir esse mercado tem quem emprego quer, com né? qualidade. Estes médicos quase são médicos de saúde de família, são quase médicos preventivos que virão para cá. E o Brasil precisa disso nesse momento, sobretudo no interiorzão afora. Então, eu sou super simpático, não virão incompetentes necessariamente, isso é uma bobagem, é um preconceito. E acho que é preciso, isso seria muito bom para mudar a visão que a gente tem na saúde no Brasil. Parece que no Brasil, na saúde, é hospital e plano de saúde. Quando há um conjunto de outros problemas que afetam muito mais a vida dos mais pobres no Brasil. Isso o Conselho Federal de Medicina nem fala sobre isso. Acho que esse é o ponto essencial. Continuando ainda em temas para a eleição de 2014, que efeito que a Copa do Mundo vai ter? Tem sempre aquele chavão clássico, aquela coisa meio... se ganha o Brasil, favorece o governo de plantão. Se o Brasil perde, aumenta o pessimismo, é ruim para o governo. Tem alguma relação ou nenhuma? Acho que não tem uma relação direta. Em 2002, o Brasil foi campeão do mundo e o Serra perdeu a eleição, né? O Fernando Henrique, a famosa cena em que o Vampeta vai lá no Palácio Planalto dar cambalhota, foi tão simpático. O Fernando Henrique se divertiu, aliás, o Fernando Henrique é muito simpático também. Aquilo não gerou um voto para o candidato do presidente. Eu acho que o que pode trazer problema, na verdade, né? Um clima muito pessimista, se o Brasil vai muito mal, ou se há uma crise de infraestrutura e tal, aí isso pode atrapalhar. Agora, se ganhar, assim dá um clima otimista, mas a população vai votar contra ou a favor a Dilma, na verdade, e vai olhar para os outros candidatos e ver se algum deles poderia substituir melhor a presidente Dilma. Não acho que a Copa tenha um efeito tão grande. Mas não sei que é um desastre, um grande desastre. O Brasil sai na primeira fase, tem acidentes, coisas assim. Aí sim, aí tem efeito. Mas se for normal, né, como foi em 2010, que o Brasil não foi bem, mas saiu lá nas quartas de final, etc. Aí tudo futebol bem. É futebol, voto é voto, né? O leitor é sofisticado. Eu acho que normalmente ele é mais sofisticado, inclusive, que os cientistas políticos. Que os jornalistas também. Isso não tem a menor dúvida. Eu vou pedir licença um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o Fernando Abreu.